Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui, ó, mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento. Nosso papo dessa quarta-feira, dia 8 de maio de 2019. De frente com Luciana Gimenez, Bolsonaro volta a falar a uma das figuras de TV que mais lhe deram voz nos tempos de baixo clero. Racismo, militares, previdência, as opiniões do filho Carlos. Vamos conferir e comentar os destaques desse papo. Polêmica importada. Poloneses protestam contra a prisão de uma artista que espalhou cartazes da imagem da Virgem Maria à frente de uma coroa aludindo ao movimento LGBT. Adiós, Lionel. Apagado em campo, Messi contribui para a eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões. Vejam vocês, com isso cai o favoritismo do craque na disputa pelo título de melhor do mundo na temporada. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando e você aí é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos para a nossa tag de hoje. Vamos, querida. Eu vou puxar esse assunto aí que você falou, um assunto que eu entendo demais. Todo futebolístico? Mundo... Exato, né? Eu sou muito especialista, eu acompanho todos os jogos e você sabe que o Messi, Edgar, apesar desse fraco desempenho de ontem diante do Liverpool, não é verdade? Ainda é o artilheiro da competição com o quê? 12 gols, Edgar. De acordo com meus números, as minhas anotações, a minha caderneta futebolística, que eu mantenho, né, com orgulho, esse esporte que eu sigo e amo. Ela entende tudo, gente. Vê o impedimento e reconhece de longe. De longe. Mas ele vinha jogando muita bola, não é, Lionel Messi? Mas nas redes sociais, o que fizeram? Começaram com uma comparação maravilhosa. Messi e Pelé, Edgar. Pelé é sempre a base da comparação, não é? Não é, Vini? Todo mundo que é bom tem que comparar com o Pelé. Exatamente, principalmente o Messi, né? Pelos últimos números que ele vem alcançando, a genialidade que ele realmente tem. Mas Pelé, né, Edgar? Bom, vamos discutir mais daqui a pouco. Teve gente que nunca viu o Pelé jogar e só viu o Messi, né? Exatamente, tem isso também. Tem isso também. E o Pelé já encerrou a carreira, o Messi não. Uma grande polêmica, não é, Vinícius? Por que não jogar isso para os nossos especialistas? Para o pessoal que realmente entende de tudo nessa vida, a galerinha do Twitter. Hashtag Pelé versus Messi, aquele xizão no meio, né, porque é batalha. E aí eu quero saber qual é o gif, qual é o meme, onde é que você se posiciona nesta grande treta futebolística. Pode também comentar os assuntos aqui do programa pra gente ir pros assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã, Edgar. Hashtag Pelé versus Messi. Paulinha, vou estender essa peleja aqui pra participação do nosso espectador, do nosso ouvinte, também pelo WhatsApp. E aí, dá pra comparar Messi e Pelé? O que você acha, hein? Conta pra gente em vídeo. Sim, claro. Pelo nosso WhatsApp. Você é santista, né? Pra quem não conhece a história, dá pra comparar bastante. Você viu o Pelé jogar, professor? Sim, claro. Era um excelente jogador, campeão mundial. Dá pra fazer gol de bicicleta, né? De cabeça, tudo. Completo o jogador. Etc e tal. 11 931 7009 é o nosso WhatsApp. Entre nessa disputa, entre nessa polêmica com a gente, nesta peleja. Dá pra comparar Pelé e Messi em vídeo, tá bom? Em mensagens em vídeo. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso site jp.com.br, também em nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube e também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir o noticiário aqui, ó, importando uma polêmica da Polônia, gente. Como se não bastassem as nossas. Aqui, né? Terra Brasilis, vamos pra Polônia. É que nesta terça-feira, centenas de pessoas saíram às ruas da capital Varsóvia para protestar contra a detenção de uma artista chamada desculpe se eu falar errado aqui, hein, aos poloneses. Elżbieta Podlesna, acusada de ofender crença religiosa. Fefito, o que ela fez exatamente? Vamos lá. Vamos começar com essa polêmica hoje já. Ela cometeu um grande crime, gente. Vocês aí em casa, vocês vão ficar chocadíssimos. Tirem as crianças da sala, porque o que ela fez não se faz. Pintou um arco-íris em volta de uma santa. Nossa, não. A vida dos poloneses não será mais a mesma depois disso, gente. Sabe que o governo fechou, o parlamento fechou, a inflação subiu, tudo por causa de um arco-íris. As coisas hoje em dia estão de um jeito tal que a gente está processando até o céu.
quando tá ali, ó, aparecendo um arco-íris do nada. Tá achando que é promoção do Vale, do LGBT. Mas o que acontece? Vamos contextualizar você sobre a situação da Polônia. A Polônia vive agora um momento de muito conservadorismo. O partido que está no poder lá é o Partido Conservador Lei e Justiça, também chamado de PiS. E ele é um forte combatente dos direitos LGBTs. Ou seja, eles acham que tudo bem ser LGBT, desde que não incomode, fica ali no cantinho, finja que não existe, entendeu? O que acontece aqui é que essa artista, Elżbieta Podlesna, ela foi interrogada por quase 5 horas na última segunda-feira, depois que a polícia invadiu a casa dela. Agora ela tá em liberdade, mas corre o risco, inclusive, de ser condenada a 2 anos de prisão por ofender crenças religiosas. O que ela fez? Ela pegou a imagem de uma santa, e quando a gente diz a imagem, não é uma imagem da santa de barro. A santa que está na igreja está lá conservada. Ela pegou uma imagem, imprimiu num papel ali e colocou em volta da cabeça da santa um halo no formato de arco-íris. Um halo, pra quem não consegue saber, é aquele círculozinho em volta, quase como uma auréola de anjo ali. E ela fez isso em volta da Virgem Maria. A Virgem Maria Negra, inclusive, que é muito famosa lá na Polônia. E ela pregou vários cartazes com essa imagem pela cidade. Muita gente ficou chocada que pode-se, pelo amor de Deus, assim, cometer essa blasfêmia. Como é que pode se aliar o arco-íris, que é um símbolo LGBT, a imagem de uma santa, como se LGBTs, por exemplo, não pudessem ter religião, ou como se a homossexualidade não existisse nos tempos em que havia os santos vivos. Então, assim, hoje o que acontece é que todo mundo foi à rua lá na Polônia. Um monte de gente foi lá protestar contra essa investigação, contra a prisão. O promotor responsável pelo seu caso se limitou a dizer que ela é suspeita de uma investigação em andamento. A Polônia tem uma forte tradição católica, mas também está num momento em que o progresso está acontecendo, então ela está vivendo essa dualidade. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência nesse sentido. A gente tem, inclusive, aqui a Folha, uma das manifestantes, disse que esse episódio é importante porque estamos vendo um ataque à comunidade LGBT e, além disso, um ataque aos ativistas. Querem nos assustar. Eu fico aqui me perguntando, meus colegas de bancada, será que a gente vai chegar num ponto em que a gente vai processar o céu quando aparecer um arco-íris? Será que é promoção dos LGBTs? Será que ela quis transformar essa santa numa lésbica ativista? Ou será que essa só uma expressão artística? Alguém considerou isso desrespeito? Você é um pouco debochado, a impressão minha, Fefito? Imagina, Vini, imagina, com tantos problemas no mundo, por que a gente vai ligar pra um arco-íris? Peraí, não vem. Fala o que você achou, pô. Você achou o quê? Da intervenção da artista ali? Não, eu não vejo problema nenhum também. Eu acho que é papel da arte, né? Ser assim. A gente já discutiu muito algumas peças de arte aqui no Brasil, que às vezes causam polêmicas também. Mas eu acho que a arte é isso, é sair um pouquinho da caixinha, provocar uma reflexão. Não vejo problema nenhum. Eu acho que essa manifestação contrária até é aquela coisa que a gente fala às vezes aqui também, que acaba afastando um pouco os fiéis de todas de todos os lados da Igreja Católica também, né? Você achou, Caio, que é uma ofensa a quem professa a fé cristã, mexer com a imagem da santa? Aqui a gente está diante de um caso clássico de iconoclastia, né? De você destruir ou vilipendiar imagens. A ideia da iconoclastia é justamente chocar, né? Então você tem aí a anteposição de valores que são supostamente contraditórios. Agora, sim, os ícones sagrados, ou melhor, os ícones religiosos, eles deveriam ser respeitados, mas num Estado laico, não por força de lei, né? Cristo não precisa do Estado, Edgar. Cristo não precisa do governo. Não pela imposição da lei. Não, Cristo já deixou bem claro, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse é um caso em que o bom cristão, inclusive, poderia seguir aí a melhor filosofia da sua profissão de fé e, parafraseando o próprio Cristo, dar a outra face. Né? Quem sente necessidade, como essa artista, de profanar imagens, merece pena, merece oração, não punição estatal. Deus abençoe aí essa alma artística que está precisando de holofote e atenção. Esteticamente, olhando a arte em si, né? E não só o que ela quer provocar, né?
ficou uma imagem interessante ali da santa, né? Deixa eu só, Fefito, contar um pouco da história da Nossa Senhora Negra, que também é na Polônia conhecida como a Nossa Senhora... Desculpe se eu falar errado novamente. Grzesztochowa. Ela é a Nossa Senhora Negra, o que é já de se admirar, né? E acredita-se na tradição cristã que essa Nossa Senhora foi feita como uma pintura, uma réplica fiel, uma cópia fiel de uma pintura do apóstolo Lucas, do Lucas Evangelista, que teria pintado feito o desenho na tábua onde Nossa Senhora rezava e trabalhava. E nos encontros que Lucas tinha para ouvir as histórias de Jesus na infância, ele foi desenhando e fez essa pintura. Que daí teria saído esse quadro, que já foi foi de posse do imperador Constantino, ficou na Rússia um tempo, depois na guerra a Polônia pegou esse quadro e levou para a Polônia, onde é exposto para, enfim, adoração dos fiéis. Então é curioso você imaginar, entra naquela discussão de novo, aí eu puxo para Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, a gente vê a imagem de um homem de olhos claros, pele clara. Do Jared Leto, basicamente. Meio Jared Leto, Paulinha. Cuidado, vão dizer que você tá profanando. Cabelos... Não, mas é que parece. Cabelos, mais pro castanho claro, assim, que foge um pouco da imagem do povo, a imagem característica do povo de pele mais escura daquela época, né? A gente tá indo atrás da interpretação do Da Vinci, nesse caso, especificamente. E aí entra também, aí, Fefito, bom que você falou Da Vinci, o eurocentrismo, próprio Picasso, de terem feito também imagens santas com alguma questão polêmica envolvida ali. Se a gente for parar pra pensar em santas, então elas estão sendo profanadas constantemente desde que a primeira santa foi pintada, porque todas têm mantos diferentes, têm cores diferentes, têm tamanhos diferentes, tem uma santa em si é a mesma. Assim, aliás, se a gente for parar pra pensar na quantidade de Nossas Senhoras que existem, a gente não vai... de simulações, né? Exatamente. Até Beyoncé já foi mais ou menos uma Nossa Senhora Negra, tem muitas fotos que usam como referências as imagens de santos. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando, Edgar? Da mesma forma que o Vini falou que uma coisa dessas pode afastar um religioso da própria religião, pensando, nossa, mas que extremo, né? A gente tá trabalhando com isso. Também afasta os que são mais religiosos de compreenderem a causa LGBT. Nesse sentido de construir pontes de conversa, esse tipo de provocação, eu acho que acaba também irritando esse outro lado sensível, né? Então... eu não sei, é uma provocação, claro, acho que não é só arte. Tem aí um papel de provocar e de questionar e de fazer pensar que é muito importante. Mas realmente, quem é extremo religioso, como a gente pode ver aqui no Twitter, várias pessoas acham que é uma ofensa. Acham que é uma ofensa, assim como acham que foi uma ofensa quando a Paula, lá no Big Brother Brasil, falou que tem medo de uma religião de matriz africana, né? Ela falou que ela tem medo de uma religião de matriz africana. Tem gente que acha que vai lá e mexe com essa imagem, profanar a imagem de uma santa. E eu não sei até que ponto isso melhora o diálogo. Eu acho que levanta a lebre pra gente discutir, falar sobre isso, tanto que a gente tá falando do negócio que acontece na Polônia, né? Senão a gente não estaria falando sobre a Polônia hoje. Mas nessa questão de construir pontes entre o religioso que não aceita o LGBT... até que ponto a gente tá ajudando, sabe, esse diálogo? Tem alguns pontos que eu queria trazer pra acrescentar nessa história. Primeiro, que talvez essa artista tenha ficado muito famosa graças à projeção que isso tomou, assim. Isso tomou uma proporção mundial, tanto que a gente tá falando disso aqui no Brasil. Eu não sei se ignorá-la, para quem ficou ofendido, não seria basicamente a melhor coisa. Agora, talvez tenham ganhado um ícone artístico lá. Coisa número 2. O que é o arco-íris? O arco-íris, na religião cristã, ele é um símbolo da aliança de Deus com os homens. É basicamente um sinal de que não vai haver um outro dilúvio. Como nos tempos de Noé. A comunidade LGBT usa esse arco-íris porque esse arco-íris basicamente compreende todo tipo de diversidade. As cores são diferentes entre si. E é uma aliança de tolerância entre nós também. Eu acho que a gente devia parar pra pensar que o reino dos céus, o reino de Deus, quem tá falando isso é alguém que cresceu em família evangélica, é cristão, ora todo dia. O reino dos céus, ele é pra todos. Sem distinção. Os pecados, cada um sabe os seus, cada um cuida de si, cada um pede perdão pelo que acha que tem que pedir. Os dogmas, eles são muito
suscetíveis a interpretações muito específicas. E só pra encerrar, deixa eu colocar uma provocação aqui. Porque, Mas daí não vai encerrar. Não, mas aí você pensa em casa, só reflete. Será que se Jesus Cristo viesse hoje, esse homem que ia falar com moradores de rua, leprosos, prostitutas, que ia falar com pessoas consideradas loucas ou endemoniadas, será que ele não seria crucificado de novo hoje? Pensa aí em casa, porque eu tô achando que a gente anda jogando muito. Vamos em frente, o assunto é política. Agora o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva ao programa Luciana by Night, da Rede TV, gravada na segunda-feira no Palácio do Planalto. A conversa foi ao ar na noite de ontem. Vini, vamos para os destaques desse papo aí. O que Luciana falou com o Bolsonaro? Vamos lá, Edgar. Essa entrevista que foi vista, Ed, até como um gesto de gratidão do Bolsonaro. Uma retribuição, retribuição, né? Por tantas participações que ele já fez no programa da Luciana, principalmente no Super Pop. Essa ontem foi no Luciana by Night, mas no Super Pop o Bolsonaro, quando era deputado, ia quase sempre lá, falava as coisas que causavam arrepios em alguns, mas também acabou sendo exaltado por outros, e isso acabou ajudando um pouquinho a alavancar a imagem dele. Então, ele deu essa entrevista ontem para a Luciana Gimenez, no início ali falando um pouquinho sobre esse início ainda de mandato, né? Já aconteceu tanta coisa nesse governo, mas ainda é um início de governo. Ele considerou aí como um início positivo. Ele sempre fala, né? Apesar de algumas caneladas, mas acontece, é um congresso novo. Ele diz que o melhor do governo até agora ainda foi ele poder ter a liberdade ali para escolher os seus ministros, e está começando a se alinhar com o parlamento, né, Edgar? Principalmente quando a gente fala aí na reforma da Previdência, que é aí a proposta mais urgente, mais importante para o governo. E ontem ele foi um pouco até mais incisivo em falar da reforma, diz que é a grande oportunidade aí de salvar o Brasil, que se não fizer isso não vai ter dinheiro nem para pagar as aposentadorias futuras, nem os servidores atuais. Os estados vão quebrar, como alguns já estão quebrados. E o mais importante, Edgar, ele acredita que já tem os votos suficientes para poder aprovar essa reforma no parlamento. Ele só espera que ela não seja muito alterada, né? A gente sabe que uma coisa ou outra vai se mexer, né? Sim. Mas ele espera que a reforma não seja totalmente mudada ali pelos deputados. Fala um pouquinho sobre educação também, sobre essa polêmica toda que está rolando, sobre o corte na educação, dizendo que não é corte na educação, e sim no ensino superior para ir para o ensino básico, né? Aquela coisa toda. Falou novamente de mudar o patrono da educação, até revelou que já tem um patrono aí. Surgiu, já surgiu, que todo mundo conhece, que ele vai revelar logo mais. E também falou sobre a participação aí dos filhos, sobre as polêmicas envolvidas, e a resposta é a de sempre, né? Eles têm a liberdade de expressão para poder falar o que eles quiserem, para expor a opinião deles. Também relembrou um pouquinho o episódio da facada, o Adélio Bispo, a quem ele fala que realmente não perdoa, não tem pena desse tipo de gente. Para ele pagava uma prisão perpétua aí e morria na cadeia. E, Edgar, uma questão que acabou chamando bastante atenção nessa entrevista, essas falas até que o Bolsonaro falava sempre na Luciana Gimenez, no Super Pop inclusive, foram falas que foram usadas durante a campanha para poder chamar o Bolsonaro de homofóbico, de racista, de misógino, e a Luciana levantou essa questão. Ela até fez uma defesa dele dizendo a seguinte, né? Bolsonaro, as pessoas falam isso de você e eu nunca percebi isso, porque eu nunca vi, quando a gente estava junto, você diferenciar ninguém, né? Você discriminar ninguém. E aí ele entrou nesse assunto, viu que as pessoas realmente perceberam isso, que eram acusações infundadas, que ninguém vira presidente do Brasil sendo tudo isso que ele é acusado. E especificamente sobre o racismo, Edgar, ele tocou numa história que ele não tinha falado antes. Ele já tinha falado, ele sempre se defendia naquela história do sogro que é negro, o deputado lá, o Hélio Negão, que tá sempre com ele. Mas teve uma história, na época que o Bolsonaro era militar, de que ele salvou um amigo dele, Edgar, de um afogamento. E esse amigo era negro. E essa foi a primeira vez que ele tocou
nesse ponto, e foi mais uma justificativa e mais uma defesa para ele provar que ele não é uma pessoa racista. Vamos ouvir esse trecho. Racismo, por exemplo. Em 1978, 41 anos, é isso mesmo? 78? 41 anos. Um soldado da minha bateria, né, no grupo de artilharia, caiu de uma corda numa lagoa e afundou. Eu fui lá e salvei esse cara. Tá? Por coincidência, é negro. Tá? Tão negro quanto, da mesma cor do Hélio Negão, no mesmo matiz ali. E por causa desse ato meu, eu ganhei uma medalha do Exército Brasileiro chamada Pacificador com Palmas. Bonitinho. Porque é quem arrisca a sua vida por terceiros. Então, se eu fosse racista, o negão caiu dentro d'água, eu ia fazer o quê? Ia cruzar os braços, entrei lá. Na segunda vez que mergulhei, consegui trazer o negão do fundo da lagoa, é meu amigo até hoje, né? E o Exército reconhece a gente por esse momento. E a questão... Mas de racismo, não é, no Brasil é coisa rara o racismo. Isso não cola Tenta o tempo todo jogar negro contra branco, eu amo contra hétero, e vem cá, aqui pai também contra muito filho. branco, Pô, né? Todo isso, mundo... desculpa o linguajar do presidente da República, isso já encheu o saco, Luciano. Chato. Encheu o saco. Isso aí. E aí até a Luciana questionou ele, porque essa história, Edgar, na verdade, ela até já era até de conhecimento, mas na campanha o Bolsonaro não tinha falado. Né? Então, não sei se vocês entenderam aqui aquela hora que eu falei que é uma história inédita, porque, na verdade, na campanha o Bolsonaro não falava sobre isso. Ele falava sobre o sogro, falava sobre o Hélio Negão, mas essa história ele não utilizava. E a Luciana até questionou, por que você não falou isso durante a campanha? E ele respondeu que é porque achou que as pessoas iam achar que ele já estaria apelando ao mencionar essa história. Então, ele acabava falando outras coisas. E aí, pessoal? Eu acho que o Vini mandou muito bem aí, trazendo esse destaque das falas do presidente sobre racismo, porque nos permite fazer um grande serviço de utilidade pública, sabe, Edgar? A Constituição, ela prevê, né, no seu capítulo sobre direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, incluindo etnia e cor. A gente tem a Lei 7.716 de 89, que é a lei antirracismo, que também tipifica os crimes de discriminação racial. Portanto, além de uma vergonha, seria uma ilegalidade flagrante nós termos um presidente racista. E esse é, como bem colocado aí pela Luciana Gimenez, um dos estigmas colados no Jair Bolsonaro pelos seus opositores políticos, especialmente na corrida eleitoral. Isso que é muito importante a gente cravar. A afirmação de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é racista, é mentirosa. Mentirosa. Ela remonta de uma edição manipulada do programa CQC, quando a mídia iniciou uma tentativa mal sucedida, inclusive, de assassinato de reputação do presidenciável mais à direita na corrida eleitoral. Se você pegar aqui, vou pegar a matéria só do G1, só da Globo, que detesta o Bolsonaro. 2015, abre aspas, STF arquiva inquérito contra Bolsonaro por fala sobre Preta Gil. Aí continua. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, registrou que a emissora não disponibilizou a íntegra da gravação da entrevista, mas somente sua versão editada. Aí, aspas para o próprio Janot. Não há, de fato, elementos que comprovem se a resposta possui relação com a pergunta realizada por Preta Gil. Com efeito, e não se pode negar, o termo utilizado, promiscuidade, não tem nada a ver com qualquer expressão que remeta a etnia ou raça. E sabe quem que arquivou esse inquérito contra o Bolsonaro? Justamente o ministro mais progressista do STF, Luiz Roberto Barroso. Aí teve um segundo momento em que se tentou colocar aí mais perto da corrida eleitoral a pecha de racista no Bolsonaro, foi aquela questão quilombola, também matéria do G1. STF rejeita denúncia de racismo contra Jair Bolsonaro. A fala do presidente foi: eu fui num quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. É uma generalização gordofóbica, mas claramente assim com ânimos jocande, ou seja, o presidente fez graça, embora sem graça. Aí, olha o que falou o ministro Alexandre de Moraes, né, que é o carrasco da liberdade de expressão, que mandou censurar a revista Cruzoé e o antagonista, mas até ele reconheceu o seguinte, abre aspas, apesar da grosseria, apesar do erro, da vulgaridade, do desconhecimento das expressões, não me parece que a conduta do denunciado, Jair Bolsonaro, tenha extrapolado os limites da liberdade de expressão. Portanto, a própria justiça, a própria cúpula do judiciário, que também abomina o presidente, arquivou as denúncias porque elas eram falsas. Então é o seguinte, pessoal, não sejamos gado
A gente não pode sair por aí repetindo que o presidente é racista porque a gente ouviu falar, né? A gente atribui-se, na verdade, ao Joseph Goebbels aquela frase, né? Uma mentira contada mil vezes torna-se verdade. Então, a gente vai dar razão para o ministro da propaganda nazista? Melhor não. Fala, quer falar, Paulinho? Não, só queria lembrar que a questão de você salvar a vida de uma pessoa que é negra, que bom, parabéns. Mas o racismo, ele não inclui apenas o desejo de matar ou que morra um negro, né? É uma coisa estrutural, tem outros pontos aí, muito mais subjetivos que isso, e que não implicam só na questão, eu salvei um negro, eu não sou racista, só isso. E é importante se lembrar que ele também já falou sobre cotas raciais, e quando ele falou sobre cotas raciais, ele fez questão de dizer que não entraria em um avião pilotado por um cotista ou aceitaria ser operado por um médico cotista. Só uma informação extra, já que a gente está falando da entrevista para a Luciana Gimenez, o governo federal, segundo a Bela Megali, colunista do jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro, contratou o Ratinho e a Luciana Gimenez para fazerem propaganda da reforma da Previdência. Então, nos programas de ambos os apresentadores, vai haver propaganda da reforma da Previdência paga pelo governo. Ninguém sabe se a entrevista, nesse caso, faz parte desse pacote ou não, se as propagandas virão depois, na forma de depoimento, merchandising ou comercial durante o intervalo. Mas o fato é que vai haver uma remuneração a alguns apresentadores e algumas emissoras de TV pela propaganda da reforma. A propaganda de reforma da Previdência, para mim, não é despesa, é investimento no futuro do Brasil. Mas voltando aí a falar da pauta, a fala que a Paulinha destacou, ele tem um segundo momento, que ele diz o seguinte: no Brasil é uma coisa rara o racismo. O tempo todo tentam jogar o negro contra o branco, o homo contra hétero, ou o pai contra o filho. Desculpe o linguajar, mas isso já encheu o saco. Esse primeiro trecho que ele fala no Brasil é uma coisa rara o racismo, eu discordo. Tá? A discriminação explícita, aí sim ela é rara, até porque ela é prevista em lei. Exatamente, ela é tipificada como crime, portanto, da cadeia. A aplicação da lei antirracismo, portanto, também é rara, só que a ausência de sanção não significa que o problema não exista, né? O problema, pelo contrário, ele é abundante. E o racismo mais comum é aquele racismo velado, como a Paula colocou bem, aqui tem gradação. Né? Então tem gente que não quer que as mulheres da família saiam com pessoas negras, mães que não querem ser avós de crianças mestiças, contratantes que acreditam que os negros são trabalhadores piores. Isso precisa ser, sim, endereçado. Eu acho que, paulatinamente, a sociedade está evoluindo no sentido de superar os preconceitos, geração a geração, mas ainda falta muito. E isso tem que estar claro, né, na imagem, né, do presidente da República, porque ele é uma imagem que deve inspirar, né, a nação. O enfrentamento disso. A nação que ele governa e o enfrentamento que ele disse. Concordo com a Paulinha quando ela diz que o fato dele ter salvado a vida de um sujeito que era negro e que isso justifique o não racismo dele, isso é só uma retórica. E também o fato de ter um amigo, colocar lá o Hélio, que ele chama de Hélio Negão e tal. Olha, eu tenho um amigo negro, quer dizer, também é só uma colocação retórica para tentar demover a imagem, a ideia de uma imagem para quem já citou frases infelizes relacionadas à questão do negro no Brasil. E o Caio trouxe aí essas questões desse racismo velado, mas é importante dizer que existem números que provam isso. Não é uma questão de achismo e percepção do que a gente observa. O índice de vulnerabilidade juvenil à violência aponta que o risco de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,7 vezes maior do que de um jovem branco. Então, quer dizer, existem números, isso é um fato e tem que existir enfrentamento. Não é um saco, é uma tristeza. Deixa eu colocar o Zé Maria Trindade, está na linha aqui com a gente. Bem-vindo à nossa polêmica da manhã. Uma delas, Zé Maria Trindade. Quero te ouvir também. Tem toda essa questão envolvendo, né, a pecha de racista do presidente, coisas que ele disse. Quer dizer, a afirmação dele agora dizendo que racismo no Brasil não existe. Isso é uma questão que querem colocar os negros contra os brancos a todo instante. Quem querem, né, colocar, Zé? E aí, como é que você vê essa questão, Zé Maria? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, foi colada essa pecha no presidente Jair Bolsonaro e a situação é a seguinte: internacionalmente, isto é até muito forte. Houve do Palácio do Planalto uma tentativa de tentar limpar isso na imagem internacional, mas não conseguiram. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem mesmo esta fama de ser racista, misógino, homofóbico, né, e ditador, né?
E a gente sabe que não é verdade. E eu diria até que dizer que o presidente é racista é imputar a outro um crime, o que é, por sua vez, também um crime. Mas eu vejo essa discussão de uma forma diferente. Eu acho que se trata, na verdade, de um debate que o Jair Bolsonaro iniciou sobre o politicamente correto. Até então, era considerado isso aí uma evolução da humanidade e que não havia nenhum debate sobre a não existência do politicamente correto. Veio o Bolsonaro e começa exatamente a discutir estas posições, né? Certo. O Caio queria complementar uma fala da... É que, na verdade, é sobre o segundo trecho, né? Quando o presidente falou, né? Isso já encheu o saco. Eu acho que ele estava se referindo a esse trecho aqui, ó. O tempo todo tentam jogar o negro contra o branco, Isso. o homo contra hétero, ou o pai contra filho. Desculpa o linguajar, mas isso já encheu o saco. Ele está corretíssimo, porque esse é o modus operandi da política identitária progressista. Você aplica a lógica marxista da luta de classe, dos opressores versus oprimidos, você coloca toda essa dialética aos diferentes segmentos sociais, você cria subgrupos, aí você vitimiza alguns deles para explorá-los politicamente. Então, eu acho que nesse caso o palavreado presidencial está correto, isso já encheu o saco mesmo. Agora não podemos fingir que isso não exista, né, Zé? É um problema estrutural no Brasil, né, a questão. Não podemos fingir que isso também, não existe porque o presidente falou que, né, estão querendo, é uma conspiração para colocar um contra o outro, né? É um problema a ser combatido. É o discurso do politicamente correto. Eu acho que a própria história contada pelo presidente Jair Bolsonaro já demonstra que ele vê com diferença. Se ele tivesse simplesmente salvado uma pessoa durante um treinamento militar, se ele salvou uma pessoa, não interessa se é branco ou negro, louro, né? Ali, ele, na cabeça dele, ele diferencia. Então, a própria história mostra que há uma diferença. O racismo, que é diferente quando ele é explícito, ele é punível. E concordo plenamente de que existe mesmo diferença entre negros e brancos na hora de contratar, na hora de namorar, e não me venha dizer que tem um amigo e tal, e é isso que tem que ser varrido. Mas eu te digo que isso é uma questão de tempo, e muito tempo. A humanidade tem só 20 milhões de anos de existência, então ainda teremos mais milhões para progredir, né? Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí, meu camarada. Muito bem, obrigado, bom dia. Vamos lá, a importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan vem exibindo diariamente aqui na programação depoimento de entusiastas da reforma. Vamos ouvir agora o presidente fundador da CAOA, Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Com a aprovação da Previdência, volta a bonança e eu tenho certeza absoluta, e nós temos esse objetivo de participar como indústria nacional desse crescimento que o Brasil vai ter quando for aprovada a Previdência. Eu parabenizo a Jovem Pan pelo apoio que ela está dando à Previdência. Realmente isso é um sinal forte de patriotismo e de inteligência, porque realmente a riqueza está aí. É uma burrice muito grande não pensar que a Previdência é o maior benefício que o país pode ter nesse momento. Vai ser uma arrancada para o futuro, mas com muito sucesso, com muita riqueza. Vai ser uma virada nesse país. O presidente Bolsonaro e sua equipe, com o Paulo Guedes, estão de parabéns em promover essa Previdência e se empenharem em ser aprovada. Porque vai trazer vai ser uma virada, vai ser o Brasil vai ter um sucesso, vai ser uma coisa fantástica para todos, para todas as classes sociais. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E eu convido você a também dar o seu depoimento sobre a reforma da Previdência. Tem uma linha específica para você fazer isso, é o 11 97465 1630, mensagens em vídeo, tá bom? Vamos finalizar esse primeiro bloco aqui do Morning Show falando do desenho Caverna do Dragão, ou melhor, seria filme Caverna do Dragão, Paulinha. Pelo menos é essa a expectativa que imagens vazadas na internet geraram nos fãs desse desenho que fez muito sucesso nos anos 80 e 90,
27 episódios baseados no RPG Dungeons and Dragons de 1974, Edgar. E o mais louco, não teve final de Caverna do Dragão. Então Será que até dessa vez hoje eles saem daquela tem dimensão? muita gente que fica imaginando como é que esses jovens conseguiram fugir dessa dimensão. Mas ele nunca Nunca chegou foi feito, não a foi ser feito. Ele produzido. não Porque foi os animado. produtores achavam que era muito pesado pra descontinuado pra o série desenho. infantil e etc. Aí, Edgar, já tiveram adaptações, tentativas para filme de televisão, nenhuma foi bem recebida, né? Ninguém gostou. E agora vazaram essas fotos. Vamos ver se a gente consegue passar aí alguma das fotos. Ó, não sei se vocês estão vendo, reconhecendo o Bob vestido de pequeno viking, aquele que tinha o Takap e que era amiguinho da Unicórnia Uni. A gente tá vendo ali, parece que tá em cena, não sei, é o que a gente vê, uma câmera, um cenário, ali o menino. Aí depois tem outras fotos, ó, aí ó, uma assistente de produção com o escudo do Eric, com o Takap do Bob. Aí tem outras fotos mostrando todos esses bastidores que, meu, como assim? Tá rolando? Tá rolando uma filmagem? Aí muita gente foi lá no IMDb, que é como se fosse a Barça do cinema, Edgar, que tem tudo que acontece no mundo do cinema, pra tentar ver se tem ali alguma indicação de que realmente vai rolar esse filme da Caverna do Dragão. Existe um escrito lá, Caverna do Dragão, para 2021, tendo entre os roteiristas, inclusive os idealizadores do jogo. Agora, vai acontecer? Não vai acontecer? Nenhum estúdio levantou a mãozinha pra dizer, é a gente que tá fazendo. Então permanece sendo um grande mistério da internet, Edgar. Tá bom, vamos lá, aproveitar aqui que o Da Pena deu o ar da graça, queria... Sempre bom ter de volta os mestres dos magos. Certo. 10h39, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O assunto agora é transporte e mercado de trabalho, pessoal. A gente está aqui com o jornalista, nosso colega de Jovem Pan, Carlos Aros, o indefectível Aros. E aí, Aros, beleza? Tudo bem, Edgar? Tudo beleza. Olha, eu acordei essa manhã dando conta da notícia de uma possível greve dos Ubers, né? Os motoristas cruzaram os braços nessa quarta-feira. Então já tá rolando essa greve, Aros, é isso? Paralisou-se o aplicativo de... Rolou um chamamento global para isso, tá, Edgar? Que eles querem? Não é só o Brasil. O que querem os Ubers, Aros? Basicamente é o seguinte, há uma pressão... Vamos voltar duas casas. Quando a gente fala Uber aqui, nós estamos dando o nome da empresa, do aplicativo, para algo que é maior, que envolve todos os aplicativos de transportes. Uber virou meio que sinônimo, né? Mas a gente tem Cabify, tem Lyft, tem 99 e tem uma porrada de aplicativos. Cada país tem o aplicativo que atende melhor o mercado e tal, mas no mundo todo são várias plataformas que fazem esse mesmo processo de conectar passageiros a motoristas, não necessariamente motoristas da frota de táxis da cidade, motoristas particulares que operam por meio desses aplicativos. Então, Uber virou sinônimo disso. Esta manifestação está surfando na onda de um evento que acontecerá na próxima sexta-feira. Está previsto para acontecer na próxima sexta. Me corrijam, próxima sexta é dia 10, é isso? É isso. A gente vai acreditar em você, Então é sexta-feira agora, desculpem. Sexta-feira agora, isso aí. que é o IPO da Uber. O que é o IPO, Aros? É a estreia da empresa na Bolsa dos Estados Unidos. Eles vão vender ações pela primeira vez lá, uma expectativa de alcançar algo ali entre 80 e 90 bilhões de dólares valor de mercado. Os motoristas no mundo todo estão descontentes, muito descontentes, com a remuneração e com os modelos que foram estabelecidos nos diferentes países para essa operação, para esse serviço que é prestado por eles. Então, eles dizem que as tarifas são muito altas, que os custos para poder operar e rodar o dia inteiro, imagine, com a gasolina ao preço que está. Então, o custo, manutenção do carro, desgaste, aquela coisa toda. Eles são incompatíveis com os descontos que eles têm e os impostos. Agora tem o ISS que é cobrado, no caso aqui em São Paulo, dos motoristas e tudo mais, e eles dizem que as plataformas não nos ajudam, as plataformas simplesmente pioram a nossa condição. Então esse é o pleito. Essa é a situação. Como é que a gente vai medir uma manifestação como essa? Eu estava até dizendo na redação, se nenhum deles é funcionário efetivo da... É diferente você pegar uma montadora e os funcionários assim, vamos parar, vamos cruzar os braços. Você tem como medir
quem foi lá ocupar o posto de trabalho, quem deveria estar e quem não estava. Você tem um apontamento a fazer. Os motoristas desses aplicativos, muitas vezes atendem mais de um aplicativo por vez, né? Eles têm ali 5, 6 aplicativos e vão atendendo à medida que vai chamando. Não são exclusivos de uma plataforma. Também não tem que trabalhar todos os dias no horário comercial e etc. Então é difícil fazer essa medida. O que a gente vai ver talvez é um amontoado ali de pessoas. Em alguns pontos está previsto na região central de São Paulo um ato convocado por uma das associações de motoristas. Até o repórter Vitor Moraes, na hora que eu estava descendo aqui para o estúdio, estava no elevador dizendo que também estava indo acompanhar para saber como é que estava a movimentação. E as pessoas vão saber como. Com uma dificuldade maior para chamar carros, né? Os carros vão demorar para chegar. A tarifa provavelmente vai estar alta. Por quê? Porque ela é dinâmica e é o seguinte, oferta menor do que a demanda. Isso já é perceptível em horários. Você consegue perceber nos horários de pico. Então isso deverá ser algo mais notável na medida em que os carros não saiam para as ruas para operar. E, de novo, não é só por causa da Uber. É um movimento que envolve todas as plataformas, que atinge uma insatisfação dessas pessoas com todas essas plataformas, Edgar. Ô Aros, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorre aqui enquanto te ouço, que é a seguinte: estaríamos nós diante do primeiro levante de uma classe na era do liberalismo? Porque é o seguinte... Aludiu-se a uma possibilidade de, olha, eu não tenho patrão, eu faço o meu horário, eu trabalho com a plataforma, eu sou o dono do meu cronograma. Existe um patrão aí, invisível até, né? Que é o patrão Uber. Quer dizer, todos esses motoristas que reivindicam para uma marca, digamos, a logomarca do Uber ali. Então eles estariam querendo que essa marca... lhes dessem melhores condições de trabalho. Soma o que eu estou te perguntando e te passando a bola com o relato de um próprio motorista de aplicativo, quando conversava com ele em uma das minhas viagens, que eu uso bastante, né? Ele dizia, para eu conseguir um dinheiro razoável, eu tenho que trabalhar no mínimo 16 horas. Quer dizer, isso... já é uma outra questão aí que envolve saúde pública, insalubridade... Envolve as próprias regras que começam a ser estabelecidas em diferentes países para essa operação, mas aí tem um detalhe, Edgar, que é o seguinte: a Uber aqui no Brasil, 99, todas essas plataformas, mas sobretudo a Uber quando começou, porque ela ganhou muita visibilidade, porque comprou uma briga que ninguém estava disposto a comprar. Assim como o Airbnb comprou uma briga com o setor hoteleiro, assim como os bancos digitais têm comprado briga com os bancos tradicionais, toda vez que chega uma plataforma como essa, que trabalha sob a ótica dessa nova economia, e a gente vai chamar de economia compartilhada, de economia colaborativa, enfim, cada um dá um nome, mas sobre essa nova economia que é a dessas plataformas que operam facilitando, como facilitadoras, né? Elas eliminam etapas, eliminam burocracias. Toda vez que isso acontece, há uma briga a ser comprada, e o Uber comprou essa briga com o segmento, foi até as últimas instâncias no Congresso, claro, e etc. Então acabou ficando muito marcado. Lembramos dos embates com os taxistas. Sim, fizemos aqui no programa à época, ouvimos eles todos à época. Debates. E eu sempre disse o seguinte: o grande ponto, no caso brasileiro, não vou nem entrar no mérito dos outros países, porque eu não acompanho a realidade deles lá. Eu só vejo pelas notícias aquilo que se estabelece. Mas aqui no Brasil, quando é que a Uber se estabeleceu com força? No auge do desemprego. Quando muita gente estava perdendo o emprego. Né? E era uma saída. Aquilo que deveria ser um part-time job, ou seja, era um complemento da jornada. Trabalho de manhã, na hora do meu caminho do trabalho até em casa, vou lá e atendo durante 2 horinhas e faço uma grana. Se tornou a profissão, se tornou o meio de vida desses caras. E aí eles acabaram criando uma dependência dos aplicativos que não era originária do modelo de negócio que se estabeleceu ali. Eu não concordo, apesar de a justiça, em alguns casos, atender a essa questão de maneira positiva, eu não concordo com essa relação que se coloca como relação trabalhista da plataforma com o motorista. Porque se há um cliente aí, na minha visão, e aí é algo particular, cada um vai ter um entendimento, se há algum patrão neste caso, é o consumidor. É você quando chama o carro e quando não a plataforma. Também. Mas peraí, mas não sou eu que defino os parâmetros das taxas, das questões relacionadas à burocracia na relação. A plataforma relação. Define, mas você, enquanto motorista e enquanto passageiro, escolhe se quer estar na plataforma A, na plataforma B, na plataforma C, na plataforma Z.
a partir desses parâmetros que são públicos. E se você, como consumidor, não concorda com o repasse da Uber, você pode boicotá-lo, que inclusive é um mecanismo liberal. Eu tenho uma pergunta para o Aros, que é a seguinte: a Uber ela já está operando em break-even, ou seja, ela está operando no azul? Ela é rentável? Você tem essa informação? A Uber começou a apresentar alguns resultados depois que o Travis Kalanick, que que foi fundador, enfim, foi o presidente, saiu da operação. Ele tinha, para além de questões de gestão que envolviam a condução da empresa, havia assédio, havia denúncias de diversos crimes cometidos ali por ele durante o processo. Ele foi afastado, os investidores pediram o afastamento dele e a empresa começou a apresentar resultados melhores. O IPO, inclusive, vem na esteira disso tudo. É uma tentativa de mostrar para o mercado, olha só, nós estamos saudáveis a ponto de entrarmos no mercado financeiro para que as pessoas possam também investir em nós de uma outra forma. Mas eu já intuía com essa pergunta que, de fato, não se trata aí de uma empresa lucrativa, sob o ponto de vista de uma conta de padaria. Não, assim é uma como empresa que rola a dívida e vai crescendo. Assim como, por exemplo, o Nubank. Vamos jogar para um outro segmento? Nubank. O Nubank só agora, depois de quanto tempo no mercado, começou a apresentar resultado. Porque essas empresas, elas funcionam de que maneira? Os investidores começam a fazer aportes. E é o que sustenta essa operação. A Uber só teve a grana que teve durante todo esse tempo porque diversos investidores no mundo todo foram colocando dinheiro ali. Porque é assim que funciona esse segmento. Você vai apostando para algo que pode acontecer lá na frente, como o resultado está acontecendo agora, de um valor de 90 bilhões. Essa greve da Uber pode mexer também com os processos internos dela? Porque eu fico aqui pensando que a qualidade, todo mundo que pega Uber sabe, a qualidade do Uber caiu bastante. Todo mundo recebia aguinha, balinha, os carros foram ficando velhos, não foram sendo trocados, o tratamento dos motoristas, as rotas usadas, as denúncias de assédio por parte dos motoristas, as denúncias dos motoristas quanto ao tratamento da empresa por falta de acompanhamento de saúde ou qualquer coisa do tipo, ou mesmo de um plano de carreira, vamos dizer assim, uma vez que não é uma empresa que tem um contrato formal ali. Você acha que esses processos podem ser revistos com o tempo também? Porque essa crise vai acontecer. Em algum momento as pessoas vão começar a ver que o Uber já não é o que era antes. Eu acho que isso vai acontecer, mas não por causa dessa paralisação. Porque um dia de carros parados, e não são todos, não vai mudar o curso da história. Né? Não vai mudar o resultado do IPO e essa previsão de 90 bilhões aí, para quase 90 bilhões de valor de mercado. E o mercado é implacável. O que vai fazer uma possível mudança é o mercado. Por que o Travis Kalanick foi retirado à força do comando da empresa? Porque os investidores disseram, se você não sair, cara, a empresa acaba. Ela estava morrendo por dentro. E nós vamos parar de colocar dinheiro aí, porque o que mantém a empresa de pé é o nosso dinheiro. Então, ou você nos dá respostas concretas, e aí assumiu uma nova direção, todo mundo que estava no comando, em postos de comando, acabou sendo trocado e tal, e essa mudança aconteceu. Também a concorrência, né? Nos Estados Unidos o Lyft cresceu muito. É o mercado. O que vai fazer a mudança rolar é o mercado. São as outras empresas oferecendo serviços melhores. Mas olha que interessante isso, né? A greve, ela é um mecanismo trabalhista, né? Que está sendo usado numa realidade contratual para a nova economia. E aí o mercado é implacável nesse sentido, porque a plataforma, como ela opera com variação de preço, né, com preços dinâmicos, o que vai acontecer? A ausência de motoristas, eventual ausência de motoristas, vai fazer o preço inflacionar. E aí, automaticamente, o serviço fica mais interessante para o motorista, que vai ganhar mais. Então, assim... Para quem trabalhar hoje vai ganhar mais na exatamente, é outra realidade. O sistema é blindado e eu concordo com o Aros. No mercado, o cliente é o patrão, não tem jeito. E por que eu perguntei se a empresa está operando no positivo? Porque não é só na ponta o motorista que não está ganhando. Né? A empresa, como pessoa jurídica também, não está entre as mais saudáveis, tanto que está indo para o Initial Public Offer, né? Para captar dinheiro da poupança popular. E a pergunta que vai sempre ficar é assim, o Uber era interessante porque apresentava um serviço, digamos, personalizado, de qualidade, carros novos, atendimento diferenciado, por um preço mais acessível. Vai conseguir, essa equação vai conseguir ser mantida? Ela eu acho que possível assim, manter? A Uber continua sendo interessante porque ela forçou um movimento que é quase que, se a gente for trazer a metáfora para o mundo do Star Wars, houve um balanço na força, não é? Ela fez o quê? Ela pegou os taxistas e fez o seguinte, amigos, ou vocês mudam ou serão mudados. Vai na rua agora e para qualquer táxi, faz o sinal para um táxi
parar, se ele olhar pra você e não estiver olhando pro aplicativo, ver ele se vai ele parar. Sim. O carro é novo, o carro vai estar limpo, o atendimento vai ser melhor. Não tô dizendo que em 100% dos casos, mas na melhorou maior muito parte o serviço deles, de táxi melhorou. na cidade de São Paulo, Do outro melhorou lado, demais. ela abriu uma estrada gigantesca para que outras empresas pudessem operar também. Então, assim, ela continua sendo interessante porque ela foi desbravadora ali. Sim. Então, tem uma vantagem. O grande ponto é, talvez alguns parâmetros escolhidos lá atrás, e aí não vale a gente mergulhar neles, eu até imprimi pra gente, pra ter aqui caso fosse necessário, o último decreto da Prefeitura de São Paulo. Vou usar São Paulo como referência, embora outros estados e cidades tenham feito o mesmo. Rapidamente, Aros, vai lá. Os parâmetros que estão sendo estabelecidos, eles não respeitam essa nova economia. Estão tentando transformar os aplicativos em algo muito próximo do táxi. Sim. Então são regras de um modelo analógico aplicadas em um modelo digital. E aí o que acontece? Essas confusões vão rolar quando a gente não entender que para regular esses modelos novos, quaisquer, a gente vai precisar avaliá-los e entendê-los sob a perspectiva da realidade deles, que é a da economia digital e não a da economia tradicional. E a solução por hoje serão os patinetes mesmo, Aros. Desde que você tome cuidado. Estão regularizados? Ainda não, mas tem regras para, é importante dizer, tem regras para. E mais do que qualquer outra coisa, assim como no carro, no ônibus, no seu avião, qualquer lugar, o bom senso tem que prevalecer. Né? E o motorista de qualquer veículo que seja precisa se colocar em uma posição em que ele respeite quem está fora do veículo em que ele está, não importa o tamanho, e também cuidando com a própria vida. E o que a gente vê muitas vezes não é isso. A culpa não é do meio. A culpa é de quem está ocupando ele. Então não é o patinete, não é a bicicleta, não é o skate, não é o patins. São as pessoas e a maneira como elas se apropriam desses meios. Boa. Isso vale para qualquer coisa. É isso aí. Valeu, Aros. Obrigado, viu? Valeu, gente. Um abraço para você. Agora 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo aqui todos os dias depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente ouve e acompanha a opinião de um ouvinte aqui do Morning Show. Pode soltar pra gente, Murilo, por favor. Olá, amigos da Jovem Pan. Meu nome é Victor Martins, falo daqui de Goiânia, Goiás. Eu sou a favor da reforma da Previdência, uma reforma que visa que o Brasil possa investir nos brasileiros, nas futuras gerações, possa garantir uma aposentadoria que seja justa para todos os cidadãos. Eu, da minha parte, vou cobrar um posicionamento dos parlamentares goianos em prol da reforma da Previdência. Espero que todos façam o mesmo. Parabéns à Rádio Jovem Pan por esse posicionamento em prol da reforma da Previdência. Um abraço a todos. Tá aí o ouvinte falando com a gente aqui da importância da reforma. Você pode refletir a respeito do tema pela uma linha específica para isso em mensagens em vídeo, tá bom? 11 97465 1630. Você manda mensagens pra gente falando da importância da reforma. A segunda temporada da série O Mecanismo estará disponível na Netflix a partir da próxima sexta-feira. Ontem, no Rio de Janeiro, foi realizado o evento de lançamento. Paulinho, o que você espera dessa nova temporada? Aí já dá para ter uma noção pela entrevista que a gente conferiu aí com o Padilha, Vamos falar primeiro aí sobre o conteúdo da série, né? A gente vai partir dos acontecimentos de 2014, lembrando que a série O Mecanismo, ela se propõe a contar um acontecimento real, a Operação Lava Jato, mas misturado com ficção. É sempre importante lembrar isso, porque não é uma série documental. Então, a gente vai a partir de 2014, com a presidente Janete Dilma ainda no poder. A gente tem ali 12 dos 13 maiores empreiteiros do Brasil já presos e a força-tarefa, que é liderada pela delegada Verena, a personagem da Carol Abras, continua na investigação, principalmente para prender o principal empreiteiro ali, o mais importante, que é o Ricardo Brecht, interpretado pelo Emílio Orciolo Neto. Exatamente. Claro que o Marco Ruffo, que é o ex-policial, o personagem do Selton Mello, continua muito obcecada com a história do mecanismo. Eles usaram a analogia de um castelo de cartas para falar aí nessa segunda temporada sobre o mecanismo. E é isso que a trama vai tratar nessa temporada nova. A abertura, inclusive, Edgar, vai ser a abertura que o Padilha sonhou para a primeira temporada, mas que eles não usaram com medo de processos. Ao som de
diz: se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. De Reunião de Bacanas, samba do Bezerra da Silva, a gente vai ver imagens de políticos como FHC, Lula e Temer. Essa vai ser a abertura de O Mecanismo na segunda temporada. E o Padilha, na coletiva, ressaltou o seguinte, ó, que se deu ao trabalho de separar o refrão de forma que quando diz se gritar pega ladrão não fica o meu irmão, só aparecem imagens de quem foi condenado. No resto da música aparecem os outros. Então esse foi o único cuidado aí para fugir de um processo. Você falou dessa entrevista coletiva do Padilha, é claro que ele sempre tem as suas farpas ali para soltar. Uma das coisas que as pessoas se perguntam é se haverá mudança na condução de um dos principais personagens da trama, que é o personagem inspirado no Moro. Será que o juiz Paulo Rigo vai vir um pouco diferente, já que o Padilha tem se mostrado bastante decepcionado com as atitudes do Moro? Ele falou que não, mesmo porque ele está tratando de uma coisa que aconteceu muito antes desse momento atual, né? O Moro prestou um serviço à Lava Jato e isso vai ser retratado, guardadas as devidas circunstâncias de realidade e ficção, dentro da série O Mecanismo. E aí ele começou a falar sobre o que ele tem gostado de falar, não é verdade? Por que ele tá tão decepcionado com o Sérgio Moro, Edgar? Ele falou sobre isso, inclusive, para a Folha de São Paulo, numa entrevista especial que fez. Ele disse o seguinte: agora eu não sei mais quem é o Moro. Eu vejo duas possibilidades. Ele não olhou direito onde estava entrando e como o Fernando Henrique é muito vaidoso. Não se deu ao trabalho de olhar o histórico dos Bolsonaros. Os Bolsonaros têm relações com a esgotosfera do crime organizado carioca. Ele é de Curitiba, talvez não saiba. A outra possibilidade é que ele sabia o que estava fazendo e ele fez. Aí o Moro é totalmente diferente de quem eu pensei que ele fosse. Uma insatisfação que o Padilha já tratou, inclusive, numa outra entrevista para a Folha em janeiro. É algo que ele vem falando dessa decepção que ele tem, né, com o Moro. E aí, ele também disse na coletiva que ele acredita que o ministro acabou sendo usado pelo governo. Ele falou assim, ó: o Bolsonaro não tem maioria no Congresso e está negociando para aprovar as reformas. E ele está usando o Moro como moeda de troca. Moro saiu de herói nacional para salame fatiado e entregue para o Centrão para aprovar a reforma da Previdência. É assim que eu vejo o futuro da Lava Jato. E ele até fez uma comparação polêmica, digamos assim, do Moro com o ex-goleiro Bruno. Vocês se lembram desse caso? Condenado pelo assassinato de uma mulher, enfim, um caso que a gente acompanhou bastante aqui no Brasil. Ele disse o seguinte: quando o Bruno agarrava os pênaltis, eu não podia criticá-lo pelo homicídio que não aconteceu antes. A mesma coisa vale para o Moro. Eu estou contando na série as coisas que ele fez no começo da Lava Jato. Na primeira temporada, a gente não cobre o vazamento da conversa do Lula com a Dilma, porque não tinha acontecido ainda. Mas colocamos isso na segunda temporada, Edgar. É importante dizer também que, assim, se você acha que o Mecanismo continuará a história até o ponto que ela está hoje, você está redondamente enganado, pode se frustrar. A segunda temporada de O Mecanismo será a última. Muito porque a Netflix não deu sinal verde para novas temporadas, porque a série não emplacou no mercado internacional. Ela não foi tão bem recebida quanto se esperava fora do Brasil. Então, a história de O Mecanismo será encerrada na segunda temporada e essa trama política ficará pela metade. O Padilha não fala isso, ele fala que ele não pode falar sobre próximas temporadas e que tudo isso, na verdade, depende do que o Fefito citou agora, a conta, né? Quanto vale o show, quanto arrecada o show. E ele falou que a série do Mecanismo é uma das séries, é a série brasileira mais cara para ser produzida. Então não é uma conta fácil, aí realmente tem que voltar alguma coisa para que a trama se prolongue, Edgar. Eu não sei se é porque ele mora na gringa, mas assim, ele como analista político é um excelente diretor, né? Você falar que o Moro está sendo usado como moeda de troca é uma piada, porque o Centrão odeia o Moro. A velha política odeia o Sérgio Moro. O pacote anticrime do Sérgio Moro, ele prevê aí, vamos dizer, o fim da progressão de regime para lideranças de quadrilha. Isso vale para casos de corrupção. Ele prevê a prisão após julgamento de segunda instância, né? Ele prevê a tipificação do crime de caixa 2.
É óbvio que, muito pelo contrário, né? O Centrão detesta o Moro, então a análise é muito imprecisa. E aí, só fechando aqui por uma coisa que ele falou, a questão do mecanismo não ter ideologia, uma coisa que o Padilha sempre defendeu. E ele disse o seguinte: sou antipetista, anti-PSDBista e anti-PMDBista, mas só me criticam por ser antipetista. Acho que a Dilma sofreu um golpe, mas sempre achei que o PT roubou. Essas coisas são compatíveis, sim. E tá aí o mecanismo segunda temporada disponibilizado na sexta-feira pra vocês lá na Netflix. Valeu, Paulinha. Até me perdi aqui, fiquei prestando atenção em você. Vamos ver como é que tá. Hoje saiu o Lúcifer também, viu? A gente saiu junto, casal. Fiquei meio... Saiu? Saiu. 10 episódios, já vi tudo. Você viu? A 4ª temporada de Lúcifer. Interessado pelo demônio, né? Sempre. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Pelé versus Messi. Quem tá ganhando essa Olha, peleja? tá entre os assuntos mais comentados deste país, porque essa é uma grande discussão, Edgar. Veja o que disse Carola Sincera, hashtag Pelé versus Messi. Na boa, essa história de comparação não faz nem sentido. Épocas distintas, regras, bola e tantas outras coisas mudaram ao longo dos anos. É o mesmo que comparar Fangio com Schumacher. Vamos ver aí mais uma pessoa do Twitter. Ida Lima, gosto muito do Messi, mas Pelé é Pelé e é o melhor no mundo. E eu, como brasileira, jamais poderia dar esse título a um argentino. E ainda tem o Harry Callahan, que usou fotos para provar a sua tese. Sem nenhum cabimento esta comparação. Pelé e as 3 taças da Copa do Mundo e Messi segurando um cabritinho. É isso. Será que dá para comparar o Messi com o Pelé, com o nosso grande rei Pelé, o ídolo do futebol brasileiro? Vamos ver o que os nossos ouvintes disseram aqui pelo WhatsApp. Vamos lá. Então, aqui é o Ivan de Londrina, Paraná, com as meninas no carro, antes da gente sair. Comparar o Pelé com o Messi, legal. Pelé é genial, o Messi também. Só que o Pelé tem 3 Copas do Mundo, né? O Messi não. A criança até gritou. Sobre aí o negócio do Messi e do Pelé, eles são tão iguais, inclusive no branco do olho. Ah, me poupe, né? Messi é muito mais jogador. Olha! Vira casaca! Foi bom. Pelé foi... Messi é muito melhor. Aí, Pelé foi bom. Opinião. Aí, pessoal do Morning Show, beleza? Romário na área, pô. Quero falar uma coisa pra vocês aí, pô. Nem Pelé e nem o Messi é o melhor, entendeu? O melhor sou eu, pô, o Romário. Falou, pessoal do Morning Show. Falou, peixe. Ô, Vini, essa comparação aí perdeu aí um tanto de fôlego ontem, né? Messi e o Barcelona não resistiram à potência do Liverpool, que simplesmente passou por cima como um trator do Barcelona, tão fora da Liga dos Campeões, né? Que resultado histórico, né? Uma virada incrível. Poderia imaginar essa virada do Liverpool, apesar do Liverpool ser um time aí histórico já por conseguir resultados assim, emblemáticos, mas era o Barcelona do Messi, 3-0, o Liverpool sem o Salah, que é o seu principal jogador, Firmino também, outros desfalques como o Firmino também, então foi impressionante a façanha que o Liverpool conseguiu ontem, virou 4-0, tá na final da Champions League. E vai esperar a disputa de Ajax e Tottenham, é isso? Exatamente, Ajax e Tottenham. Ô, Vini, e aquele gol de escanteio do menino maroto, hein? Inteligência, né? Enganou todo mundo, esperou o momento certo para jogar aquela bola rasteira na área, e o Liverpool, com todos os méritos aí, está na final da Liga dos Campeões. Agora é o seguinte, Edgar, o Messi ontem não estava no seu dia de Messi, mas o Barcelona também não estava no seu dia de Barcelona, então o Messi não é o único culpado, claro, né? E isso não apaga também a temporada que ele está fazendo. Para mim, ele vai ser o melhor do mundo no final do ano. A Paulinha trouxe aí já alguns números, o que ele vinha fazendo na Liga dos Campeões, o que ele fez no primeiro jogo, né, contra o Liverpool, foi fantástico. O Barcelona passeou agora na Liga Espanhola, né? Então a temporada continua muito boa. É que a Liga dos Campeões é a obsessão, né? É o sonho, é o ápice. E dessa vez não deu para o Barcelona. Agora, essa discussão Pelé e Messi, né? E aí, o que você acha, Vini? Então, eu acho que... Você vai falar o que você acha, vai. Eu vou falar o que eu acho. Não, o que ele acha é que o Neymar é melhor que os dois. Aliás, Fefito, importante... Bem lembrado! Bem lembrado, Fefito. Porque
Porque ontem, né, o Barcelona foi eliminado desse jeito, 4-0, e a gente não viu o Messi batendo em ninguém. Não deu soco em ninguém. Não viu né? o Messi xingando ninguém, né? Educado, Virando né? notícia com a derrota. É impressionante. Mas enfim, esse é um grande mérito de um jogador profissional como o Messi. Mas pra mim o Pelé ainda é maior, Edgar. A Copa do Mundo vai pesar, os 3 títulos da Copa pesam um pouco. E pesa a superioridade que você teve sobre a sua geração. Pra mim isso é o que pesa. Porque o Pelé na geração dele foi unanimidade. O Messi, apesar de eu achar que foi o maior jogador da geração dele, mas não é uma opinião unânime. Há discussões. Tem gente que vai falar, por exemplo, que é o Cristiano Ronaldo. Sim. Tem gente que vai achar que foi o Romário, né? Tem gente que vai achar que foi o Ronaldo Fenômeno, né? Dessa geração mais nova. Sim. Então tem o Maradona também, enfim, que os próprios argentinos até consideram que o Maradona, a maioria dos argentinos consideram que o Maradona foi mais jogador que o Messi. Então eu acho que o Pelé tem uma unanimidade maior nesse sentido. Mas eu peguei a palavra de um especialista, o nosso companheiro de casa, Mauro Betting, Edgar, que falou um pouquinho sobre esse resultado ontem do Liverpool e sobre quem é melhor, Maurão, Messi ou Pelé? Vamos ver. Olha, o que o Liverpool fez ontem foi indiscutível, né, Mauro Betting? Um milagre o tamanho daquele... De Istambul em 2005, o que o United havia feito em Barcelona contra o Bayern em 99. A Vinícius, para mim, foi a maior virada da história, a maior remontada que pegou na moda agora, da história da Champions. 3-0 contra o time do ET e seu Salah. E por falar no ET, Mauro Betting, nos últimos dias, até antes desse jogo aí, Liverpool e Barcelona, está sendo discutido se Messi pode ser colocado na mesma baia que Pelé. Mesma baia não, do mesmo planeta sim. Tem um planeta de onde veio o Pelé, o cara já é de 3 corações, e do planeta de onde veio o Pelé, para mim tem um satélite que é o Messi. E o satélite às vezes sai fora do ar, aconteceu em Liverpool, né? Mas é um satélite lá do mesmo planeta que ele veio. Tem aquela famosa piada da Argentina que o Maradona era o maior jogador do mundo e dos melhores da Argentina. E é mais ou menos isso. O Maradona é o melhor jogador do mundo da Argentina, mas o melhor jogador do mundo, ou do mundo de onde veio o Messi, é o Messi. Não é nenhuma heresia chegar e dizer que ele é do mesmo planeta que ele veio o Pelé. Só que ele é um satélite. O Pelé é o planeta inteiro da galáxia. Perfeito. Tá aí a palavra do Mauro Betting. Explicou bem, né, Edgar? Explicou bem. Agora, vamos lá, aproveitar que o Casão, o assunto é futebol, o Casão pode dar a hora certa pra gente. Pra mim é o Sócrates. O Sócrates, né? Democracia corintiana. Democracia. 11h22, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Na noite de ontem, Luana Piovani conversou com os jornalistas, na verdade, era uma espécie de coletiva, sobre o lançamento do reality show Luana é de Lua, no canal I. Uma das entrevistadas do programa é a apresentadora Xuxa. E antes mesmo da entrevista ir ao ar, a repercussão já é grande. A culpa é da marihuana. Conta pra gente por que a culpa é da maconha, Fefito. A Maria Joana, popular Maria Joana. Gente do céu, já divulgaram um teaser com alguns dos melhores momentos do Luana e de Lua. Esse programa com ares de reality show da Luana Piovani, que ela vai falar de tudo, de assédio aos filhos, à família, até alguns hábitos íntimos de alguns dos convidados. A Xuxa, por exemplo, é uma das convidadas desse programa e ela deu uma declaração que já apareceu num dos teasers e tem causado muita polêmica sobre a tal da Maria Joana. Vamos ver o que ela falou. Minha filha falou: mãe, você tem certeza que não quer provar maconha? Olha, quando a Sasha estiver aqui, você manda avisar. Vocês viram? Basicamente o que a Xuxa fez a Luana foi tirar... se entregou também. Pois é. Então, basicamente o que a Xuxa fez foi tirar a Sasha do armário, quer dizer, pelo menos não se sabe se a Sasha fuma, mas que a Sasha tem conhecimento da coisa. Tem acesso. Poderia ter um acesso ali. E a Luana confirmou. Essa declaração não teria pegado muito bem lá na Record, não, porque afinal de contas a Record, como uma emissora conservadora e religiosa, tem na Xuxa uma de suas principais apresentadoras. Chegou-se a circular, inclusive, um rumor de bastidores que a Record tentou
caçar a exibição da entrevista, queria tirar os direitos da entrevista, só que os direitos já tinham sido cedidos, a liberação já tinha sido feita formalmente, e a Luana já declarou ontem no lançamento que quem manda no programa dela é ela, então ela vai exibir, sim senhora. O programa tem estreia prevista pro dia 25 às 9, e aí tem várias surpresas, viu? Ela vai, por exemplo, acompanhar uma luta entre mulheres, ou mesmo as gravações de um filme pornô. Parece uma pornô, como diria aquele meme. Ela também vai fazer algumas discussões com várias celebridades. E aí, Luana agora é a cara do canal I, entendeu? Ela já provavelmente vai ganhar uma segunda temporada desse programa. E eu vou contar aqui um spoiler que eu já contei no meu blog. Luana vai ser a grande surpresa do último episódio do Drag Me as a Queen. Ela vai ser transformada numa drag queen pelas drags do programa do canal I. Isso, inclusive, vai dar pano pra manga lá na frente, mas isso eu conto depois no meu blog. Que, aliás, quer saber a grande surpresa do final de Sétimo Guardião? O protagonista morre. Vai lá no jp.com.br/Fefito e descobre quem. Ô, louco. Bom, é hora dos agraciados agora com as prendas do Morning Show, porque tuiteiros e os participantes pelo nosso WhatsApp levam prêmios aqui do Morning. Senhor do Twitter, G Boturra, falei com você, me mande seus dados, levou o kit do Morning Show. E aqui no WhatsApp o vencedor é o Sérgio. Celton, é você? Fiquei feliz hoje que você falou da segunda temporada. Do mecanismo, tô muito empolgado, muito feliz. Será que você volta a fazer novela da Globo? Vai dar pra ouvir sua voz dessa vez? Agora é só série. Tá muito baixa a voz. Aumenta um pouquinho. Tem que aumentar um pouco, assim. Tá bom? Tá bom, querido. Dessa vez eu trouxe uma encenação um pouco mais diferente também. Tá certo. Olha, o programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã na programação da PAN a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Amanhã tem mais. Tchau. Cuide. Valeu, Céu. Esse probleminha no... Sou teu fã. No volume, não sou só eu, tá? É a série inteira que tá um pouco baixa. Tá bom.